E quanto ao pastor se referir ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político? Sim. Pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Desculpa, quem é, Roberto? Você já ouviu falar da música Evangelho de Fariseus? Ela se tornou um sucesso entre o público, mas gerou polêmica entre alguns líderes religiosos e políticos. Um deles foi o deputado e pastor Marco Feliciano, que deixou em dúvida a fala de um pastor em um podcast. Depois de defender a cantora Aimee Rocha e a jovem Vitória Souza, ele afirmou que não conhecia Eliseu Rodrigues. Será mesmo que ele não conhece? Confira neste vídeo as declarações dele e tire as suas próprias conclusões. E agora o senhor também saiu em defesa da Aimee, uma menina que lançou uma música recente como Evangelho de Fariseus. O senhor sai em defesa deles, mas ao mesmo tempo o senhor apanha, porque eu vi aí um portal que postou sobre isso e tinha alguns pastores até que pregam no Brasil, acho que até se inspiraram no senhor, te criticando, e eu vi alguns comentários dizendo lá, ele fez essa defesa porque ele é político. Como é que isso reflete no senhor? Vamos lá. Responder por partes. Primeiro, por que eu defendo essas pessoas? Você chamou eles de meninos, né? Exatamente porque são meninos. Se eu, que sou mais velho, não tiver paciência com eles, quem vai ter? Eu já tive a idade deles. Eles nunca tiveram a minha. Então, nós que somos mais velhos, se nós não tivermos paciência com os nossos filhos na fé, com essa turma que está chegando agora, eles vão se inspirar em quem? Tem pessoas que acham que o caminho mais curto é isso, não tem que espancar para matar no ninho. Eu sou contrário a isso. Eu sou daquele tipo que eu acredito em dar uma segunda chance, uma terceira chance. Eu aprendi uma frase que eu demorei a colocar em prática na minha vida. E quando eu coloquei ela em prática na minha vida melhorou muito. Você corrige em particular e elogia em público. Uau. Aprenda isso aí. Elogiar em público, corrigir no privado, no particular. As pessoas que pegam para corrigir uma pessoa e para expor, humilhar ela publicamente, você vai matar essa pessoa. Ou você vai criar nela um ódio, uma mágoa, um ranço, que não tem quem tire depois. Poxa, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quantas coisas eu fiz, quantas loucuras eu fiz, quantas besteiras eu fiz. Hoje, com 50 anos, de vez em quando eu faço alguma coisa. Eu peço desculpas. Eu sou um ser humano, eu não sou um robô, não sou uma máquina, né? Então, se eu erro, imagina esses jovens. Agora, se a gente não for lá estender a mão e tentar compreender, eu tenho essa facilidade de tentar entender o que a pessoa está falando, né? No caso da Aimee mesmo, eu falei algo que eu acho que poucas pessoas conheciam, né? Que é sobre você ter a licença poética. Um exemplo prático, o pessoal anda assistindo aquela série The Chosen. Sim. E tem gente furioso. Ah, mas isso aqui não tá assim, isso aqui tá errado. Isso chama-se licença poética. É você pegar um livro de Dan Brown, The Da Vinci Code, ou o Código da Vinci, e aí você vai assistir o filme. Aí quem lê o livro fala, calma, o livro é de um jeito, o filme é de outro. É liberdade poética, é a licença poética. Você tem que colocar uma pitada de alguma coisa diferente para fazer sentido. É assim que o poeta, que o escritor, que o músico, ele se comunica com a sua plateia. Então, se você não usar esse tipo de inteligência, você vai chamar tudo de heresia, né? Sim. Então, eu prefiro ajudar. Olha, se eu não puder ajudar, atrapalhar é que eu não vou. Quando eu vi essa moça, eu ouvi a música dela, a pregadora Vitória também, nós temos que ter amor por essas pessoas, porque eles são os velhos de amanhã. Sim. Né? Então, acredito que com amor se corrige. E quanto ao pastor se referir ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político? Pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Desculpa, quem é, Roberto? É amigo nosso, já pregamos junto? Não, eu acho que o senhor não conhece. Eu sei quem é, já ouvi, mas eu acho que o senhor nunca teve junto com ele. Ele é pregador. Desculpa, também. eu não conheço. Mas o que ele falou? Ele falou que... Ele simplesmente respondeu uns 4 comentários lá que eu vi, só o que eu vi, que o senhor tinha defendido a moça porque o senhor era político e tinha que agradar a massa. Oxe, ele falou isso. Falou. Dá uma entradinha depois lá no Assembleanos de Valor. Tá, vamos lá, deixa eu tentar falar aqui de uma maneira bem dócil, porque eu não vi direito. Deixa eu pensar aqui. Ele disse que eu defendi a moça porque eu sou político. Mas isso, ele ou qualquer pessoa que me vê, se você entrar agora no meu Instagram, você vai ver lá que eu sou pastor.
Eu estou político. Eu não sou político. Porque o ser é um verbo eterno. E o estar é um verbo transitório e passageiro. Então, eu não sou político, porque eu estou político hoje, amanhã posso não estar mais. Mas eu sou pastor hoje, serei pastor amanhã, serei pastor até o arrebatamento da igreja. Porque o estar tem a ver com a minha profissão política. E o ser tem a ver com a minha vocação celeste. Eu não falei isso aí por causa de plateia, eu não preciso disso. Eu tô com 51 anos. Um homem que tem 30 anos de ministério, acho que não tem nem que responder nada a ninguém. Mas um dia eu quero conhecer esse moço. Qual é o nome dele? Pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues é Eu não conheço. biblicista e um pregador, prega o Brasil. Sinceramente, não conheço. Mas ele respondeu isso em mídia social? Foi em público, né? Tá lá na página. Deus abençoe. Mas não dá nada não, Deus pastor. abençoe a vida do pastor Eliseu Rodrigues. O pastor, é que na verdade é a internet. É por isso que o senhor perguntou como é que aguenta tanta Aguenta pancada. tanta pancada, né? Você Vou vê explicar. essas- Então, deixa eu dar mais um ensinamento. Por que eu tenho saúde emocional? Porque eu não paro para ficar lendo. Eu não tenho tempo para ler o que as Imagina pessoas o senhor escrevem. respondendo um dos comentários. Nem entra. Não, veja só, eu tenho, só no meu Instagram são 2.900.000 pessoas que me seguem. Os Facebook da vida ainda funciona, né? Funciona, Acho que eu mas tenho mais sim. 5 milhões. No Twitter eu tenho quase 1 milhão. E são ferramentas que você fala para públicos diferentes, né? No Instagram você fala para moçada, Facebook para o pessoal povão. E o Twitter, que não é mais Twitter, é X, né? O X, é a rede nova. Você fala para um público mais elitizado. Tem o TikTok também, falo para outro grupo. E tem Então, Quai também, né? Tem Quai, acho que tem tudo, né? Eu tenho até aquele outro agora que é... Tem que o senhor nem sabe. Como é que é o nome? Tweed. Kawaii. Thread, eu tenho Thread também. Tem Então, Kawaii. eu imagina se eu for ver o que as pessoas escrevem. Eu posto coisas... Esse vídeo mesmo da moça, eu só fui olhar a quantidade que deu, porque o Roberto falou, pastor, não, o senhor tem que ver. Aí eu vou até abrir aqui para ver o que deu. Ó, aqui no Instagram, vamos lá. Ó, o Evangelho de Fariseus, é isso, né? Evangelho de Aqui. Fariseus. Aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Opa, calma aí que eu sou um dinossauro. Pronto, aqui. Olha só, ele tá 1.400.000 visualizações. 1.400.000. Aí Isso você me impressionou. clica aqui em cima dele. Calma aí. Você clica aqui. Aqui eu tenho ver insights. Vamos lá. 8.681 comentários. Não dá pra ver. Como é que eu vou ler 8.600? Né? Aqui, nesse aqui mostra que 1.467.000 pessoas passaram pelo vídeo. Então eu não tenho tempo para responder. E também não tenho interesse em ficar lendo. Porque tem muitos haters que me seguem. Eu herdei muitos haters da Comissão de Direitos Humanos quando eu lutei com o movimento LGBTQIA+, YZ, elevado ao quadrado. Então, eu tenho são muitos inimigos, são muitas pessoas. Então, não tenho tempo. E se vale um conselho para você que está aqui me vendo agora, para de ficar lendo o que as pessoas escrevem para você. Não te edifica. As pessoas têm uma inveja enrustida de todas as pessoas que têm sucesso. Você acabou de ouvir a fala do pastor Marco Feliciano. E você, qual é a sua opinião sobre esse tema? Deixe o seu comentário abaixo e participe da discussão.